146 dias de greve. Essa madrugada, o Writers Guild of America, que é o sindicato dos roteiristas, anunciou que fez um acordo. Eles mesmos chamaram esse acordo de excepcional. Mas é importante lembrar, Vivi, antes, que há duas greves diferentes em Hollywood, tá? Essa dos roteiristas, de que a gente está falando, e a dos atores, que continua firme e forte, sem negociação em vista. Então, vamos primeiro falar da greve dos roteiristas. Com esse acordo, agora falta um último passo, que é quase uma formalidade, que é os integrantes do sindicato votarem pelo fim da greve. Por que eu estou dizendo que é quase uma formalidade? Porque, de fato, eles conseguiram quase tudo que estavam pedindo. Conseguiram aumento de salário pelo trabalho nas plataformas de streaming, acordo para que tenha um staff, um grupo mínimo para programas de televisão e garantias de que a inteligência artificial não vai abalar aí a receita dos roteiristas. A inteligência artificial também é uma das demandas da greve dos atores, que continua, como eu falei. Eles querem, por exemplo, garantia de que as empresas não vão criar um personagem idêntico ao ator com inteligência artificial para substituir esse ator sem precisar de autorização, sem pagar devidamente aos atores por isso. Nesse quesito, a gente tem aí os estúdios dispostos a conversar, mas eles também pedem, por exemplo, 2% da arrecadação total de programas em plataformas de streaming. E os estúdios já disseram que isso não está na mesa, que não vão discutir. Então, as negociações aí em relação aos atores estão paradas, ou seja, roteiristas voltam, atores não. Tem filme sem ator? Não. Tem série sem ator? Não. Então continua tudo mais ou menos parado, a não ser aqueles programas de entrevista, tipo Jimmy Fallon, Steve Colbert, desses programas aí da noite, né? Coisas desse tipo. E além dos atores, vale lembrar, com os atores paralisados, diretores, câmeras, maquiadores, tem muita gente que trabalha aí na retaguarda que vai continuar sem trabalho porque os filmes e séries continuam parados. O governador da Califórnia, para vocês terem uma ideia, disse que a economia do estado perdeu mais de 5 bilhões por causa das greves de Hollywood. Então, tem muita gente aí mobilizada nessa causa. Agora, também vale lembrar que as duas greves, inclusive a dos roteiristas, foram muito simbólicas, não só em relação aos direitos individuais das categorias, mas para promover uma discussão mais profunda sobre o capitalismo. Por que tanto CEO, tanto dono de estúdio está bilionário, enquanto tem roteirista que não consegue fazer a conta fechar no fim do mês e o roteirista de uma série que trouxe lucros tremendos para os estúdios? Por que tamanha desigualdade? Então, tem um estímulo aí entre eles para que, mesmo que a greve dos roteiristas termine, eles continuem indo a protestos em solidariedade aos atores. Falo até em solidariedade a outros movimentos de greve. Como eu falei, uma discussão do sistema. A gente lembra que os trabalhadores das 3 maiores montadoras dos Estados Unidos, as Big Three, montadoras de automóveis, não só continuam em greve, como aumentaram as paralisações, fecharam mais plantas nas últimas semanas, algumas delas plantas muito importantes. Então, a verdade é que para um país com uma história muito complicada com o direito de se sindicalizar, os Estados Unidos estão vivendo agora um momento muito único, muito importante, uma oportunidade mesmo de rediscutir leis e direitos trabalhistas. É o único país desenvolvido do mundo, por exemplo, que não tem licença maternidade garantida na lei. Então, assim, tem muito, muito ainda a evoluir, Vivi. Mila, e esse debate é importante porque muita gente, quando fala sobre Hollywood, primeiro, um bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente sempre, quando a gente fala sobre Hollywood, a gente sempre pensa nos atores que recebem milhões de dólares, a gente sempre pensa no glamour de Hollywood e não nos operários, né? Em gente que opera máquina, em gente que monta cenário, em ator que faz ponta, e acho importante esse debate exatamente por isso. A gente sempre olha para a indústria, como no futebol, né? A gente olha para o Neymar, a gente olha para o Messi, para quem ganha milhões de reais e não para o operário que ganha 5 mil, 3 mil, 4 mil reais no fim do mês, né? E que formam a maioria dessa indústria, né? Se você andar por Nova York e for olhar os lugares aqui nas ruas em que eles estão filmando, direto você está caminhando pela cidade, tem lá, não estacione aqui porque essa rua inteira vai virar cena de filme. A quantidade de trailers, de ônibus, de gente puxando cabo, é uma indústria mesmo, é muita gente por trás disso. Então, às vezes, a gente fica com aquela implicância, estão chorando sem precisar, isso é mimimi, olha aí quanto ganha a Julia Roberts. Exatamente, olha quanto ganha a Julia Roberts e olha quanto ganha o diretor de estúdio. E a Julia Roberts e todos esses outros que ganham milhões tão solidários, porque sabem que essa é uma indústria cruel, que privilegia muito pouca gente e privilegia muita gente que não faz parte da indústria criativa, que não está ali botando a mão na massa necessariamente, sabe? Então, é uma discussão que eu acho que é muito importante, e como eu disse, como eles vêm reiterando, é uma discussão muito mais profunda do que simplesmente vamos ter aumento aqui, não vamos ter. É uma discussão sobre o sistema, sobre essa estrutura que só perpetua a desigualdade há tanto tempo e parece que isso só vem se agravando mais e mais. Quanto mais a
tecnologia muda, se desenvolve, agora tem streaming, agora tem isso, menos as pessoas querem discutir direitos trabalhistas. Então, essa é uma reivindicação que eu acho fundamental e num momento muito importante.